Povo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa aula. E a gente vai falar de um tema bíblico, né? A gente vai falar sobre Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 18, que fala das obras da lei e do fruto do Espírito. Por que então você vai falar sobre isso, Isabela? Um texto extremamente conhecido. Porque a gente se utiliza dele muitas vezes de uma maneira equivocada, né? A gente tem mania de ver o fruto do Espírito como um conjunto de regras morais. Na verdade, o texto vai muito além disso. E por que eu vou falar sobre isso com você? Porque eu tenho em mente o Salmo 119, 130, que você tenha em mente também esse salmo que fala assim: a sua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Então, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus com um coração simples e humilde, ele se revela até nós e que ele possa revelar a sua mensagem a nós hoje, nessa manhã, que a gente tenha essa simplicidade, né, de se achegar até ele. E sempre que a gente for ler o texto bíblico, a gente ter essa certeza de que ele não foi escrito para intelectuais, para dificultar o nosso entendimento. Pelo contrário, a maior parte da Bíblia foi escrita em narrativa. Narrativas são histórias de fácil entendimento. Jesus, se você ler os evangelhos, ele se utiliza das parábolas. As parábolas que são, então, que é uma maneira de aproximar a fala de Jesus, né? E você vê aquela imagem ilustrada daquele acontecimento e você entendeu o que Cristo estava querendo dizer. Então, eles se aproximam de uma forma brilhantemente simples de mim e de você. Que a gente possa ter isso na nossa mente. Esse texto de Gálatas é muito legal. Sempre quando a gente vai ler, eu vou te dar essa dica. Na verdade, são coisas que eu utilizo normalmente na leitura bíblica. É que você faça perguntas ao texto. Então, pergunte ao texto. Quem escreveu esse texto? Para quem ele escreveu esse texto? Por que ele escreveu esse texto? E nas cartas não são diferentes. As epístolas, né? Você não vai ter dificuldade de ver que aquele texto é uma carta, porque ele tem uma saudação e ele tem uma despedida. Então, quem tem mais de 35 anos aí, não vem falar que não tem uma caixinha de carta guardada aí com uma saudação e uma despedida, né? As pessoas, né, os primos e as primas, os namorados trocavam cartas aí. Quem é de 35 anos para cima, com certeza sabe muito bem do que eu estou falando. Oi, amigo, fulano de tal. E no final, um beijo, um grande abraço, paraná. O pessoal abaixo de 30 já era dos e-mails, não vai ter essa facilidade tão grande que a gente acima de 35 tem. Então, quem escreveu essa carta foi Paulo, isso fica claro logo nos primeiros versículos. Paulo e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Então, também uma segunda pergunta facílima de ser respondida: ele escreveu as igrejas da Galácia. Quais são essas igrejas? São as igrejas que ele plantou na sua primeira viagem missionária. Igrejas compostas de gentios, predominantemente, não de judeus. Então, no primeiro século existia essa briga enorme aí entre judeus e gentios, mas Paulo vem para esclarecer e dizer: Cristo não veio para fazer um muro que separa judeus e gentios, homens e mulheres, pretos e brancos. Cristo veio para retirar os muros e para respeitar cada uma das nossas diferenças e para nos acrescentar a fé nele. A fé nele é que é o resultado, é que dá o resultado de todas as coisas. Então ele fala assim, no capítulo 3, 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Então ele cita aqui, não há servo nem livre, né? Naquele contexto ali a escravidão existia. Então você vê que está próxima daquela galera ali da Galácia, o texto, né? E aí a gente começa a entender que estava acontecendo algo muito estranho nessas igrejas da Galácia, porque logo no versículo 6 do capítulo 1 fala assim: maravilho-me, Paulo dizendo, de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, para um evangelho diferente. Então, Paulo havia pregado o evangelho, eles estavam vivendo outro, e é necessário a gente saber que outro evangelho é esse. Existiam esses judeus convertidos ao Cristo, que a gente pode chamar aqui de judaizantes. Eles queriam que os gentios, que não eram da tradição de Moisés, não conheciam a Torá, o Antigo Testamento, aquelas práticas, todas aquelas leis, aquelas festas, eles queriam que essa galera, então eles iam até essas igrejas gentias, que eles falavam assim: beleza, vocês conhecem a Cristo? Vocês estão livres por Cristo? Mas não é tão fácil assim, vocês precisam. Então se circuncidar, viver as nossas festas, usar o quipá, as tradições, todas as nossas regras, todas as nossas práticas, vocês precisam inserir isso também na sua vida cotidiana, para viverem a fé em Cristo. E Paulo está escrevendo para combater, porque Paulo fala assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou.
E aí, no capítulo 5, logo no primeiro versículo, fala assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão ou da escravidão. E por que ele está dizendo isso? Por que a gente vai tratar do fruto do Espírito? Vocês lembram lá da narrativa de Davi, quando vai até Golias, uma história extremamente conhecida. Vou fazer uma analogia aqui para facilitar o nosso entendimento. Quando Davi vai até Golias, o que os israelitas fazem com ele? Vamos botar um monte de roupa, um monte de coisa para proteger, e o capacete, a couraça, e o escudo e tal. E Davi, quando se vê naquele monte de coisa, ele fala assim: gente, eu tô fadado à morte. Se eu tiver esse monte de coisa em cima de mim, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Tira isso tudo de cima de mim, que eu vou livre, eu vou na força do Deus vivo. Eu vou vencer o Golias na força do Deus vivo. Não é na força dessa armadura, não é na força do meu braço, é na força do Deus vivo. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Não caminhe esse evangelho na força do teu braço. Porque se você caminhar, então aí a gente entra no texto de hoje. Na verdade, as obras da lei e o fruto do Espírito são dois diagnósticos da maneira como a gente tem caminhado. Se você caminhar na força do teu braço, na força da lei, na força das práticas vazias, o resultado são as obras da carne, que são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, homicídios. Mas, se você caminhar como Davi, livre na força do Deus vivo, na fé do Deus vivo, o que vai ser gerado, o diagnóstico então da tua vida vai ser então o fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E aí diz no versículo 23, contra essas coisas não há lei. Então que a gente possa entender esse texto não como um conjunto de regras morais, mas como resultado na nossa vida, na liberdade com que Cristo nos libertou, e que a gente possa viver essa jornada sendo movidos por essa fé que transforma o nosso interior, para que ele então possa florescer diante do meu próximo, né, na minha jornada de fé, tá bom? Que a gente possa, já esquecendo, eu quero lembrar vocês que esse conteúdo também eu vou deixar toda semana no meu YouTube, lá no meu canal, Isabela Loureiro, porque de repente você quer compartilhar com alguém, essa pessoa não tem Facebook, aí você facilita lá, utilizando aí o YouTube, tá bom? Se inscreva lá se você tiver interesse, e a cada semana a gente vai trazer um texto, esses textos aí de caminhão, né? Um versículo aí que a gente usa como versículo de caminhão, que totalmente fora do seu contexto, solto, vago no ar, para a gente entender melhor esses textos bíblicos, tá bom? Um abraço de novo, valeu, fui.